onde a gente parou e partir de onde a gente ficou na semana que passou. Eu deixei gravado a pedido de vocês, alguns de vocês, no YouTube, a conversa da gente da semana passada. Aliás, as duas estão gravadas lá para quem quiser voltar, dar uma recapitulada, dar uma revisada, ter a chance de fazer isso. Tá? Então nós vamos começar, vamos bater um papo, pensando em retomar de onde a gente parou. A gente estava falando de gnosticismo no final do encontro passado, mas eu quero voltar um pouquinho só, lembrando assim, nós falamos dos docetas como anteriores aos gnósticos. A gente tem que lembrar que os docetas, eles tinham na mente a ideia de que Jesus era, na verdade, uma abstração, era uma ilusão. Jesus, de fato, não tinha corpo, ele existiu somente como uma imaginação ou como uma abstração. Na verdade, eles diziam que Jesus era uma ilusão de ótica das pessoas, porque Jesus não tinha corpo. Mas antes de começar a falar sobre isso, eu quero orar com vocês para a gente poder partir. Pai, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por esta noite onde nós nos encontramos aqui desejando, Senhor, a Tua presença. Que Tu possas, ó Pai, com o Teu Espírito ungir a nossa mente, o nosso coração, os nossos ouvidos, para que as palavras que aqui sejam faladas sejam palavras vindas do Teu trono, para a edificação do Teu povo. E assim, Pai, nós Te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém. Então vamos lá. Então, gente, nós vamos pensar assim. Docetas, a tese era que Jesus era uma ilusão, né? Que Jesus não tinha corpo, que aquilo ali era a ideia dos discípulos e, na verdade, era como se Jesus fosse um fantasma, para falar um português bem claro para a gente. Tá? Os gnósticos, eles tinham uma ideia muito assim, parecida com algo muito espiritual, mas muito espiritualista, no sentido que a gente vê hoje nas teses dele. É uma raça ou uma turma privilegiada, eles fazendo as duas, uma separação de duas instâncias, vamos dizer assim, né? Um Deus supremo e um deusinho, se a gente puder falar, dos judeus, que era o Deus da Bíblia dos judeus, o Deus das histórias dos judeus, que era Jesus, que era um Deus de segunda ordem. E aí eles então traziam essa questão, diziam que uma vez que recebessem essa formação em conhecimento, que eles fossem formados em conhecimento, eles vão entendendo que eles são escolhidos, os eleitos, ou seja, eles são seres, os gnósticos, são seres de uma ordem superior, a mesma ordem do Deus Criador das Escrituras, uma mesma ordem do Deus Criador, que o Deus Criador das Escrituras judaicas é um Deus de segunda ordem, na verdade, né? E aí eles pensam muito na questão de eles se libertarem de um mundo onde a gente está vivendo, que é um mundo opressor, e aí eles tentam sobreviver neste mundo também, entendendo que é o mundo que Deus tenta governar, tá certo? E aí, diante disso, a gente vê que eles estavam estabelecendo na prática, fazendo com que as pessoas fossem reconhecidas em três classes de pessoas diferentes, ou seja, três tipos, bora chamar de coisa, porque as pessoas na verdade eram coisas, três tipos de coisas cósmicas. E aí eles enquadraram, só para a gente recapitular o final da última aula, que os pagãos, quem não era gnóstico nem cristão, os pagãos eles estavam desesperançosamente enredados a um mundo de carne ou matéria, e então eles estavam destinados em última instância a destruição, ou seja, o pagão não tinha chance nenhuma, estava destinado à destruição. Depois havia aqueles, a gente pode associar isso com a tese deles de que eram aparentemente os fiéis cristãos comuns, né? O cristão normal daquela época. Esses caras que eram os cristãos normais, eles pertenciam propriamente ao Deus das Escrituras judaicas e eles viviam como que no nível da alma, como eles diziam, né? Então aqueles caras eram pessoas, eram seres psíquicos ou psicológicos que estavam destinados não para a destruição, mas para um tipo de salvação de segunda classe,
uma salvaçãozinha qualquer aí, diretamente com o próprio Deus a quem eles serviam. Ou seja, para deixar bem claro, eles estavam pensando assim: os cristãos que não são gnósticos são cristãos de segunda categoria, eles não estão destinados à perdição eterna, digamos assim, mas para uma salvação ali secundária, tanto ele como o Deus que eles estavam servindo, ou seja, Jesus estaria juntamente com ele numa salvação de segunda categoria. E por fim, eles se viam, na verdade, como os seres espirituais, ou seja, o gnóstico era um ser espiritual, e o seu destino era, na verdade, a plenitude do mundo divino. Ele estava sofrendo aqui, passando por um momento de dificuldade de vida, mas o seu destino, na verdade, era a plenitude do mundo, a ordem, ou a classe superior do cosmos. E aí, gente, vem um sentimento de separação, ou seja, de segmentação da igreja, ou seja, uma elite de salvação assegurada, que seriam os gnósticos, e eles aí começam a perturbar a igreja por dentro, com essa tese de que eles eram os salvos de primeira ordem, o resto estava lá numa segunda ordem, ou eternamente perdidos, tá certo? E aí eles frequentemente professavam ou confessavam indiferença à vida de fé e de obras, e não estavam preocupados com testemunho mais forte. Se alguém fosse martirizado, eles estavam fora disso, isso era coisa para a segunda ordem, não tinha preocupação com eles, ou seja, não havia compromisso com a comunidade, eles estavam longe da preocupação da instituição igreja, e aí literalmente eles estavam acima dessa história de instituição igreja, de comunidade, eles estavam já garantidos, não passando aqui um tempo de sofrimento, mas estavam garantidos de salvação. Isso tem alguma semelhança aí, a gente vai ver com as teses espíritas. E aí, gente, os gnósticos que eram conhecidos como gnósticos espíritas, eles vão começar a se identificar ou vão começar a pensar diferente dos outros pelo fato que eles reivindicam a revelação da salvação em Jesus Cristo. Vejam, os gnósticos de um modo geral, aí aqueles que são gnósticos e eles se dizem cristãos, eles vão chamar para eles o discurso de que a revelação vem por meio de Jesus Cristo. E aí essa questão da doutrina dos dois mundos, de dois tipos ou dois níveis de salvação, que era uma tendência natural dos gnósticos, no mundo paralelo, começa a ter aí um balançado. Um deles, eles diziam que era meramente o Cristo psíquico, ou o Messias prometido pelo Deus criador da fé judaica, e a sua obra e a sua mensagem era uma obra e mensagem para os cristãos comuns. Então os gnósticos cristãos também se encontravam vendo-se acima de tudo isso. E o verdadeiro Salvador, né, na verdade, ele veio da plenitude e desceu sobre o seu correlato psíquico. Vejam, Jesus Cristo é um ser psicológico, psíquico, que o Salvador vem e desce sobre ele. Vejam a semelhança com a descida do Espírito Santo surgindo na cabeça desse pessoal, tá certo? Desce sobre o seu correlato no momento do batismo dele, ou seja, Jesus é batizado, o Espírito Santo vem sobre Jesus, e ele está dizendo, na verdade, o gnóstico diz, Jesus recebeu, na verdade, a plenitude do seu correlato, que não é psíquico, sobre ele. Tá? E aí o pensamento gnóstico, então, fica propenso ao docetismo, ou seja, a convicção de que o Salvador, de verdade, não operou no domínio da carne. Eles achavam que Jesus não tinha operado no domínio da carne. E aí nós vamos ter a mesma questão, tinha apenas uma aparência de corpo. E aí, apesar de alguns deles terem sido, como eu disse semana passada, gente sincera, gente que desejava ter uma boa interpretação, alguma coisa mais sustentada, apontavam lá como o início da tradição, né, as revelações dadas pelo Cristo ressurreto aos discípulos depois da ressurreição. Mas, de qualquer forma, a literatura gnóstica ela é dedicada a essas revelações de forma diferente. Aí a gente volta para aquela história dos seguidores de Valentino, que era um dos pais do gnosticismo,
a gente volta para lá e vai encontrar então muito da inspiração dele em cima das cartas de Paulo. Ele lia as cartas de Paulo e fazia uma interpretação conforme ele cria que aquilo era a realidade. Ou seja, a descrição que ele fazia entre o espiritual, o psíquico e o carnal, por exemplo, era quando ele aplicava às pessoas humanas níveis diferentes do ser do universo, né? Então as pessoas estavam em níveis diferentes no universo, como aquelas 3 categorias que eu falei há pouco. Um cara chamado Teódoto, que era discípulo de Valentino, vai recorrer à carta de Paulo aos Colossenses, né, para justificar ou para falar sobre a plenitude, exatamente dentro dessa perspectiva do conhecimento gnóstico, né? E aí outro cara chamado Heracleon, que também foi um seguidor de Valentino, vai escrever o primeiro comentário que a gente conhece do Evangelho de João. E quando ele comenta o Evangelho de João, vem a confusão. E aí Irineu de Lyon, um bispo chamado Irineu de Lyon, ele vai bater, fornecendo evidências que esses caras estavam com a visão equivocada, que na verdade a interpretação deles era completamente alegórica e diferente daquilo que os evangelhos estão se propondo a trazer como mensagem de Cristo para a nossa vida. E aí, apesar desse apelo de que eles voltassem às fontes da crença cristã, ou da religião, ou da igreja cristã, muitos líderes da igreja ainda assim viram no gnosticismo a distorção completa, né, do significado, da sistemática, né, de como era feita a interpretação, de como era mantida a tradição e os símbolos da igreja. E aí que acontece, gente? Alguns ficam chocados, outros se sentem ultrajados, os cristãos, falando de cristãos, com essa ideia de que o Deus último não é idêntico com o Criador deste cosmos, né? Aí aparece gente furiosa com a alegação de que essa rejeição, a revelação era coisa completamente gnóstica, que eles provavam o ser psíquico, mas tudo era uma mentira, que não existia essa história de um Deus de segunda categoria. Então gerou muita discussão. E aí na crítica gnóstica em relação aos escritos judaicos, a gente vai perceber uma negação continuada da autorrevelação de Deus ao longo da história. Eles não acreditavam, não tinham em mente que Deus se revela em Jesus Cristo ao longo da história, ou seja, aquela história do chamado de Abraão, a história construída desse povo de Deus inteira, para eles não servia para nada, porque a interpretação gnóstica, ela fugia completamente disso, inclusive usando as cartas de Paulo com um sentido diferente, e usavam isso de forma deliberada, distorcendo a mensagem das cartas paulinas, na verdade, né? E aí, gente, o que acontece? A igreja cristã, a liderança da igreja cristã começa a suspeitar que aquela reivindicação deles de Cristo como o Salvador e colocando ele numa segunda categoria nada mais era do que uma forma ou uma maneira, né, de dissimular um gosto pela libertinagem. Eles queriam estar na libertinagem. Acima de tudo, eles repudiaram aquela sugestão gnóstica que falava de bem e mal como substâncias dos tipos da existência do ser humano, ou seja, que o espírito automaticamente é bom, né, e a carne é má e irremediável, né? Então isso ficou complicado, porque eles botaram Cristo nesse bolo e aí complica a história. Então o que é que acontecia? Essa ideia de que a carne ela é completamente má e irremediável e o espírito é bom, aí ele começa a exalar um cheiro de fatalismo, de determinismo, ou seja, eles preferiam insistir em que o mal não é uma coisa ou um tipo de coisa, mas uma escolha que as pessoas fazem. Então eles eliminam aquela história, depois dessa história de que o mal, o diabo é ruim, quase que dizer isso aí. E aí o dogma dos dois mundos, juntamente com essa questão de que o mal é uma escolha que a gente vai fazer, vai se tornar um campo de batalha, e houve muita batalha aí nesse sentido, muita discussão, muito debate, né? É por isso que apareceram aí os apologistas, os pais da apologética, né, trazendo um discurso em defesa da fé. Tudo isso vai surgir nesse bolo de heresias presentes dentro da igreja cristã. E aí eu quero fechar essa história de gnosticismo trazendo essa visão que eles tinham
essa perspectiva. Nós somos eleitos, nós estamos vivendo nesse cosmo inferior, como se fosse uma prisão temporária, mas nós vamos ser levados infalivelmente para o cosmo superior, para o Deus superior. E aqui embaixo, nesse cosmo inferior, fica o Deusinho dos judeus, juntamente com os judeus e cristãos, que também vão ter uma salvação secundária, né? E os pagãos vão se acabar, vão ser irremediavelmente destruídos, e é fim de papo para eles, é destruição sempre. Então, os docetas tinham Jesus como uma ilusão. Esse Jesus, que é uma ilusão, vem para dentro do gnosticismo, e aí toma essa dimensão agora dos dois cosmos separados, e as três formas, as duas de salvação e uma de perdição para sempre, tá certo? Então, bora falar um pouquinho agora sobre um negócio chamado marcionismo, né? Marcionismo vem do nome de Marcião, fosse Márcio no aumentativo. Tá? O que é que acontece? O pensamento daquelas pessoas contrárias ao casamento entre o gnosticismo e a fé cristã, tinha uma turma que não concordava com essa visão de gnosticismo se casando com a fé cristã. E aí essa discordância, na verdade, surge, e com ela surge uma outra heresia por meio de um cara chamado Marcião, que representou uma ameaça igual ou então semelhante à proposta dos seguidores de Basílides e de Valentino como mestres gnósticos. Apesar da presença em seu ensino das ideias gnósticas, que Marcião também trouxe alguma coisa que vinha do gnosticismo, ele não compartilhava, pelo menos, não para começar, da pressuposição ou da predisposição básica da forma como eles pensavam o mundo, ou os cosmos, ou a cosmovisão gnóstica, se a gente pode dizer assim. E a esse movimento chamado marcionismo, ele inicia e se organiza na realidade assumindo uma forma radicalmente diferente do gnosticismo. Apesar de eles importarem algo, eles vão estar com uma visão radicalmente diferente dos gnósticos. Isso vai surgir então na Ásia Menor. Esse homem era um cara abastado, tinha bastante bens, né? Era um cristão, vamos chamar assim ainda, amador, um cristão recente, não tinha muita musculatura, era um cara muito fraco, na verdade, de musculatura. E aí esse cara se torna um centro de tempestades nas igrejas da sua terra nativa, né? Então vejam que não é uma coisa muito antiga. De vez em quando aparece alguém dentro da igreja que por conta do dinheiro quer dominar as coisas, quer achar que é o cara, e aí lá vem confusão. Eu lembro sempre de um pastor amigo meu, quando eu morei fora de Pernambuco, ele tinha na igreja um membro que era uma mulher, e essa mulher era uma mulher de um alto cargo do Estado, da área pública. E aí o que acontece? Aí essa mulher, na verdade, vivia dizendo lá dentro da igreja que eu sou o maior dízimo aqui da igreja. Ela vivia fazendo confusão. Aí eu digo, ela era marcionista, ela vivia fazendo confusão dentro da igreja porque ela achava que tinha muito dinheiro, mas ela tinha muito pouco conhecimento do que era a fé cristã. Então, gente, é um movimento que surge com esse homem que, apesar de ser um cristão imaturo, muito verdinho, era um homem que era abastado, tinha alguma riqueza, e aí esse cara cria perturbações dentro da sua terra, e aí ele vai para Roma, ele sai da terra dele, vai para Roma, e aí lá por volta do ano 139, ele começa a ensinar sua própria compreensão do Evangelho. Vejam o perigo. Tem gente assim, não, o Evangelho é inspirado pelo Espírito Santo, não tem que ninguém ensinar, eu mesmo leio, e eu mesmo aprendo, e eu mesmo sei como é que eu vou ensinar. E o que acontece? Aí vem essa história de uma distorção grande e vira heresia. Ok? E aí o que acontece? Ele vai dizer, e vai começar a ensinar a sua própria compreensão, e aí o que é que tem de semelhança dele com o gnóstico? Agora ele está baseado nas interpretações das cartas de Paulo, e suas perspectivas são perspectivas que vão criar muita agitação, escândalo, oposição, para causar isso, até a sua excomunhão e a devolução do dinheiro dele lá em 144 depois de Cristo. Ou seja, ele passa 5 anos lá em Roma perturbando, quase que compra o direito de estar dentro da comunhão, e aí cria tanto do problema que ele é excomungado com essas teses, essas doutrinas esquisitas dele. E aí o que acontece como resposta disso? Olha, fiquem olhando
para as semelhanças na história da gente, viu? Como resposta disso, o que é que Marcião faz? Ele vai reunir os seguidores deles em uma igreja separada. Ó, a divisão separou-se da igreja cristã, levando essa doutrina dele, e aí ele cuidadosamente agora organiza uma igreja com essa doutrina estranha, e para esse grupo, essa igreja, essa comunidade dele, ele fornece um cânone oficial dos livros sagrados. Ó, o cânon, aí a partir de Marcião, tá certo? 10 cartas de Paulo, ele escolhe como cânon. Ele não conhecia, ou então decidiu não incluir as epístolas pastorais, mas só incluiu as cartas, 10 cartas paulinas, e incluiu também ali uma forma do Evangelho de Lucas, que não era o original. E aí a comunidade que ele fundou se dissemina rapidamente e começa a ampliar a sua atuação como um rival da igreja cristã, persuadindo inclusive a igreja mais ortodoxa, e isso vai andar até lá por volta do século V, tá certo? Então Marcião está lá nos anos 100, lá vai pancada, mas ele vai influenciar até o século V, não mais ele, logicamente, mas as teses dele, né? E isso foi, gente, uma coisa muito forte, especialmente na Síria. A Síria recebeu isso com muita força, e o problema que o ensino de Marcião começou a enfrentar foi o da relação entre o evangelho cristão e o ensino das escrituras judaicas. Para eles, começava a ter choque, né, entre o ensino do evangelho do cristão, verdadeiramente, da escritura judaica. Começou a haver choques, tá certo? E aí o que é que acontece? Lá nas cartas paulinas, ele vai aprender, ou vai dizer que aprendeu, entendeu, que a disseminação cristã estava estabelecida na revelação em que Cristo é um Deus de graça e amor. Então ele comete aí um ato assertivo, né, dizendo que Cristo é o Deus da graça e do amor, né, e esse evangelho de um Deus de amor e a religião do judaísmo tinha uma oposição e uma inconsistência. Ele começa a tentar colocar em choque o cristianismo com o judaísmo, não admitindo que um praticamente nasce dentro do outro. Ele começa a ter esse choque. Aí ele vai dizer que ao invés de tomar a lei e os profetas como símbolos e prenunciadores da salvação ou da dispensação cristã, ele começa a insistir, né, numa literatura de forma ao pé da letra, literal, né, fundamentalista. Ele começa a ter um problema sério com relação a isso. E a conclusão dele, de Marcião, ele começa a dizer que o Deus do pacto com Moisés e o Deus de Jesus e de Paulo eram completamente diferentes. Ou seja, o Deus de Paulo não é o mesmo Deus de Jesus e o Deus de Jesus não é o mesmo Deus de Moisés. Então vejam que ele começa a tentar fazer uma separação bem estranha. Ele vai dizer que o último era o Deus de amor e de misericórdia, ou seja, Cristo é um Deus de amor e de misericórdia. O outro Deus, que é o Deus dos judeus, é um Deus legalista, um Deus justiceiro, severo, arbitrário, incoerente e tirano. Então vejam como é que ele vê Deus. Muita gente começa a confundir as coisas e também hoje em dia você encontra gente comentando, puxa, Deus era um Deus terrível, qualquer coisa ele matava, destruía o povo, era uma confusão. E não entendem o propósito de Deus em preservação da raça humana, para que seja um Deus que em preservação dessa raça tenha essa continuidade ainda com a raça mais arrumada, apesar do que a gente tá certo? E aí, queridos, é no desenvolvimento dessa história e a articulação de Marcião com esse conceito aí, trazendo de certa forma ou de alguma forma um pensamento parecido com um pensamento gnóstico, que a gente vai encontrar essas questões. O Deus Pai de Jesus Cristo era um desconhecido, ele vai dizer, antes de Jesus se manifestar, ou seja, Deus é Deus desconhecido até que vem Jesus. Por seu turno, o Deus das Escrituras judaicas também deve ser visto como o segundo Deus. Olha, veja bem,
Ó, onde está a proximidade dele com os gnósticos. O Deus das Escrituras, o Deus da lei lá judaica, é um Deus de segunda ordem, um segundo Deus, na verdade, um outro Deus, ou um Deus de segunda ordem, inferior, distinto e oposto do verdadeiro Deus. Aí ele faz agora a mesma leitura dos gnósticos, só que ele inverte, ele agora bota Jesus Cristo como o verdadeiro Deus, porque ele é o Deus de misericórdia e de amor, e ele vai botar o Deus das Escrituras judaicas, o Deus Pai, como sendo um Deus de segunda ordem. Então ele está no mesmo lugar, no final da história, dos gnósticos, só que ele está fazendo agora uma inversão de questões, tá certo? Inverteu as ordens na visão dele cósmica, tá certo? E aí ele vai dizer que o Cristo veio como um agente de amor desconhecido, o agente do amor, que é um amor desconhecido, para resgatar almas. Ou seja, uma vez que o corpo, né, que vem da terra, né, feito do pó, não pode partilhar da salvação, vem esse Deus do amor para salvar esse corpo da gente que vem da terra, tá certo? E aí vai entrar outra questão muito perigosa, que ele vai dizer que Jesus apareceu lá na Galileia, não tendo passado por nascimento humano. Olha a questão, Jesus não nasceu de ninguém, ele simplesmente apareceu e ele não possuía um corpo humano. Ok, aí vejam, de novo, a semelhança com o gnosticismo e com os docetas, né? Jesus não tinha corpo, Jesus não nasceu da Virgem Maria, Jesus não era o Filho de Deus por obra do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, e assim ele não possuía um corpo, né? E aí, de acordo com essa perspectiva de materialidade e do corpo, toda a comunidade maçonista também tinha que se abster de qualquer intercurso sexual, mesmo no casamento. Ou seja, como esse corpo era tão complexo, e Jesus, como veio não tendo corpo, a gente mesmo casando, tinha que se abster das relações sexuais. Então, um negócio complicado, tá certo? O negócio, ser maçonista jamais. Fica complicado, o cara vai casar e não tem nem direito a sexo, tá certo? E aí, gente, surge um rigor excessivo da parte de Marcião, que também é demonstrado na exigência de que seus seguidores não podiam ou não deveriam comer carne. Já que Jesus não teve corpo carnal, ninguém come carne e ninguém pode ter relacionamento sexual mesmo depois de casado. E aí sabe o que acontece? O ensino de Marcião vai fazer um movimento maior do que simplesmente provocar ou confrontar as igrejas com as ameaças de uma instituição rival, não mais simplesmente uma igreja rival, mas também vai forçar a barra, considerando a continuidade do cristianismo com sua herança judaica. Ele quer descolar completamente o cristianismo da herança judaica, tá certo? E como um aspecto dessa questão, ele vai trazer o problema da história da salvação sujeita a Deus. A salvação não está sujeita a Deus, né? Tá? A Jesus, e a gente vai encontrar uma contradição, porque ele vai dizer que Jesus é o verdadeiro Deus, porque é o Deus do amor, mas agora Jesus não está sujeito ao Deus da salvação. Na verdade, sim, Jesus, a salvação não está sujeita a essa história contada dos judeus, do chamado de Abraão até o filho de Davi, né? Jesus, da descendência de Davi, que veio para salvar a humanidade, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? Marcião estabelece agora um cânon de escritos cristãos autoritativos. Ele faz agora uma escolha de livros e constrói esse cânon. O cânon quer dizer os livros que são selecionados como os livros que vão possuir autoridade sobre o funcionamento daquela comunidade ou daquela igreja. Ele escolhe um cânon e ele faz isso cuidadosamente e ele vai expurgar as passagens que poderiam expressar alguma autoridade para a igreja, aliás, para as escrituras judaicas. Então, todo o texto, dentro dos escritos que ele seleciona, ele vai excluir qualquer texto que faça referência ou que faça uma ligação entre a igreja cristã e as escrituras judaicas. E aí ele vai fornecer um modelo
e vai, na verdade, estimular, indicando um caminho para uma adoração posterior e gradual por parte do povo da sua comunidade ou da sua igreja dentro desse cânon, e depois dentro do próprio cânon com os 27 livros, como a gente conhece, da Bíblia da gente, tentando tirar a autoridade judaica, ou da escritura judaica, ou da escritura do Antigo Testamento, arrancando qualquer referência que fosse feita a ela, tá certo? Mas só para a gente resgatar, vejam que uma heresia vem arrastando a outra, que vem arrastando a outra, que vem arrastando a outra. Sempre vem assim, e isso vai acontecer até os dias da gente. Sempre uma coisa vem do passado, a turma resgata, dá uma roupagem, digamos assim, diferente, né? Uma nova roupagem, e acaba inserindo no contexto da igreja. É por isso que eu gosto muito de olhar para a história da gente como igreja, pensando sempre, ou fazendo sempre as comparações com o passado. E aí é por isso que eu brinco dizendo, ó gente, quando a gente vê alguém chegar na igreja que quer ser o cara, porque tem algum dinheiro, alguma coisa, a gente tem que ter muito cuidado, né? Para a gente não deixar Marcião entrar de novo na igreja e querer tomar conta, comprar, né, a igreja para mandar dentro dela. Então, cuidado com isso, que isso é um problema. Isso tem os desdobramentos naturais. Então, vejam que uma tese é levantada e ela vem sendo trazida pelas outras, e até hoje nós vamos encontrar muita gente dentro da igreja dizendo essas coisas, né? Que Deus do passado era um Deus raivoso, iracundo, né? Entendem os porquês, e aí ficam com esses questionamentos, gente com pensamento, será que Jesus foi feito carne mesmo, né? Será que realmente ele nasceu da Virgem Maria no poder do Espírito Santo, foi obra do Espírito Santo em uma mulher de carne e osso? Então tem muito questionamento hoje de pessoas que não tiveram o cuidado de parar, de ler a Escritura, de buscar quem tem alguma condição de trazer explicação. E é aí que eu defendo com toda a força a tese de que todo cristão deve andar pelas escolas dominicais, pelos cultos doutrinários, para que a gente não fique perdido por aí lendo, trazendo a interpretação da gente e criando doutrinas estranhas à doutrina da igreja. De vez em quando a gente encontra gente inventando moda, e inventa moda nesse tempo. Vejam que a gente encontra muita coisa hoje que são doutrinas esquisitas, formadas a partir de um pedaço de texto bíblico que alguém escolhe, e aí em cima daquele texto começa a querer fazer lei, né, ou doutrina em cima dele. Está aí a história do não poder cortar o cabelo, é pecado cortar o cabelo. Você quando pergunta por que não pode cortar o cabelo, o cara não sabe responder, porque realmente não tem resposta, que está associado a uma questão simples da igreja de Corinto. Uma igreja só relacionada com a igreja de Corinto. Então nós precisamos ter muito cuidado para que a gente jamais tenha dúvidas. E eu quero dizer para você uma coisa boa: as dúvidas não são ruins, nós devemos ter questionamentos. A fé, ela não é para gente que para chegar até a gente como uma coisa, um pacote feito que a gente engole e acabou, e se tiver dúvida fica calado, porque não pode ter dúvida. A dúvida é saudável, ela é salutar, ela deve trazer o debate às pessoas, para que a gente possa refletir, para que a gente possa esclarecer, para que a gente possa colocar as coisas no lugar, tá certo? Então eu creio assim, que nós podemos e devemos sim duvidar de muitas coisas, mas quando eu falo duvidar, é ter dúvidas. Eu não entendi bem isso, eu não entendi bem aquilo, não entendi bem aquilo outro, né? E aí começa a gente vindo com ideias de anjos, e lá vem essa confusão toda, pergunta. Ontem eu estou lembrando que um menino perguntou sobre um deus lá egípcio, né? A gente tem que ir para a mitologia egípcia, grega e romana para poder tentar encontrar as coisas, porque a turma sai jogando por aí texto de tudo quanto é de jeito, fazendo as afirmativas que mais desejam, sem que ninguém tenha nem como tratar delas. Então nós temos que ter cuidado de quando ler, pensar, refletir, buscar fonte que seja segura, para que a gente possa estar nas fontes seguras, entendendo melhor e tendo mais segurança daquilo que Deus quer comunicar.